Olá a todos, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Guerra, sou pesquisador e terapeuta integrativo e nesse vídeo especificamente nós vamos falar sobre os alimentos. Na verdade, a gente pode dizer que a gente hoje não tem alimentos, nós temos produtos alimentícios. Alimento é aquele que brota da terra, de uma terra saudável, de uma terra que tem nutrientes. Sem falar também que esses produtos alimentícios, eles têm uma porção de conservantes, aromatizantes, sintetizantes, corantes, tudo colocado ali para dar aquela forma bonita dos alimentos. E a gente mal sabe, esses alimentos podem estar nos trazendo alguns problemas. No tocante a azia e refluxo, é interessante que a gente entenda, como eu já falei em vários vídeos, que você precisa ter acidez lá dentro do teu estômago. Por que você precisa ter acidez? Você precisa ter essa acidez para justamente quando você se alimentar, você ter que quebrar os alimentos que você ingere. Então essa acidez, na verdade, essa acidez ela é o HCl, é o ácido clorídrico que células especializadas, chamadas células parentais, que estão lá na parede do teu estômago, elas produzem para poder quebrar os teus alimentos de forma correta, tá? Então, quando você se alimenta desses alimentos que estão aí carregados desses aditivos químicos, isso pode sim interferir diretamente na produção do ácido clorídrico do estômago. E quando você não tem um bom ácido dentro do teu estômago, o que vai acontecer? Você não vai digerir bem os alimentos. E esses alimentos acabam voltando pela parede do esôfago e fazendo aquela famosa queimação. Então vamos lá, pessoal. Eu achei bem interessante a gente colocar aqui nesse vídeo vou botar aí um trechozinho de outro vídeo que eu achei bem interessante para você ver como a indústria ela produz certos tipos de alimentos. É bem conhecido aí a tal da salsicha que muitos comem. É muito bom você encontrar ali no café da manhã aquela famosa salsicha cortada lá em rodelas lá dentro daquele molho. Trazer luz a esse entendimento de como a indústria faz isso, eu trouxe esse vídeo para você entender melhor, tá certo? Eu vou colocar aqui na sequência para você ver esse vídeo. A salsicha é feita de sobras de bovinos, aves e suínos, como estômagos, rins, cartilagens, gordura, muita gordura e carcaças. Essas carcaças são jogadas em uma máquina onde tudo é triturado. E para evitar que essa mistura se deteriore e que alimente bactérias e outros micro-organismos, são acrescentados alguns tipos de ácido, amido modificado e muito conservante. São acrescentados também aromatizantes e o glutamato monossódico. Ó, formiguinha! Para você achar essa mistura toda uma coisa gostosa. Também são acrescentados fosfatos para inativar os metais polivalentes e evitar aquele ranço. Ainda tem sal, fumaça líquida, nitrato, nitrito de sódio, além de outras substâncias que você... Podemos observar nesse vídeo a quantidade absurda de produtos químicos que é colocada ali em cima. Na verdade, tudo isso é um disfarce para que chegue ali na glândula de supermercado um produto bonito, com a coloração bem bonita. E você se alimenta disso acreditando que está comendo um alimento. Não é alimento, isso daí é um produto alimentício. Eu acredito que esse nome produto alimentício é um nome muito bonito ainda. Acho que a tradução mais correta para esse tipo aí que se chama de produto alimentício, ou chama-se de alimento, seria restos de carcaças de animais colocadas dentro de soluções químicas para enganar as pessoas que vão se alimentar disso. Tem um detalhe que, principalmente, né, que vocês que se alimentam muito de enlatados, embutidos, também o processo é bem parecido. Muitos conservantes, muitos aromatizantes. Você tem ali o glutamato monossódico, que é um negócio uma substância que é colocada para meio que dar aquele gosto e a pessoa querer sempre mais, como se fosse uma substância meio que viciante. Então você imagina você se alimentando com isso daí a vida inteira. Tem pessoas que praticamente o cardápio dela é aquilo dali.
não tem tempo para cozinhar um alimento saudável, acaba se sujeitando a comer esse tipo de alimento. Talvez esse vídeo possa ter levado uma luz para seu entendimento de como é que a indústria trabalha nesses aspectos. Tive um vizinho aqui que há um tempo atrás, ele trabalhava num grande frigorífico. Ele dizia que muitos animais durante o transporte, os bois, eles não aguentavam o estresse do transporte devido à distância da fazenda até o local do abate. Muitos morriam. Então eles não queriam perder aquela produção. O que é que eles faziam? Aqueles animais que chegam mortos, eles acham que são descartados? Não são. Eles pegam o animal, faz o mesmo processo, escala todo o animal, né? Corta, faz todo aquele processo para deixar em cortes bonitos. E aquele animal que morreu durante a viagem, que já se iniciou o estágio de putrefação da carne, eles mergulham em solução, na qual deixa a carne, aquela cor mais avermelhada, de uma carne mais viva. E acaba você comprando aí no supermercado, acreditando que está levando um alimento para sua casa. Todo esse processo, pessoal, desencadeia uma série de problemas no nosso corpo. Principalmente na azia, refluxo e gastrite. Você imagina ali que teu estômago vai ter que aguentar tudo aquilo dali, vai ter que processar toda aquela química, jogar ácido clorídrico ali para quebrar em certas partes, que às vezes não quebra, principalmente se você tiver problemas de azia e refluxo, você já tem o ácido comprometido e aquilo vai seguir no resto do processo do trato intestinal. E durante esse processo, o teu fígado vai ficar sobrecarregado, teus rins vai ficar sobrecarregado, e mais cedo ou mais tarde você vai arrumar outra doença. Eu sempre falo que o nosso corpo ele tem sinais de alerta. Existem no nosso corpo sinais que te avisam que algo está errado. Então azia e refluxo é um aviso de que seu corpo está trabalhando de forma errada. A primeira coisa que você tem que fazer é abolir esses alimentos. Mais importante ainda, que é um detalhe que eu acho interessante, tem alimentos também que, por mais que sejam naturais que estão ali, eles não têm a quantidade de nutrientes essenciais. Muitos nutrientes essenciais nos fazem falta hoje, entre eles o magnésio, selênio, cobre, zinco. Então são todos elementos, principalmente o zinco, né, porque o zinco ele participa também da formação da saúde do estômago e da formação do ácido clorídrico. Porque quando eles vão fazer aquelas grandes plantações, aquela terra já foi usada N vezes, várias e várias vezes. E nesse processo dele usar essas terras, o que acontece? Quando a terra é virgem, tudo bem. Aqueles que tiveram sorte pegaram aqueles alimentos na terra virgem, vai acabar repondo os minerais essenciais. Só que quando de tantas vezes eles plantarem na mesma região, eles precisam repor os minerais para que as plantas cresçam. E o mais conhecido deles aí é o NPK, nitrogênio, fósforo e potássio. Praticamente aquela terra onde sempre há um ciclo de rotatividade de cultura ali, aquela terra, ela praticamente é uma terra sintética, só tem nitrogênio, fósforo e potássio. É muito difícil repor os outros minerais. Então você já leva, mesmo que seja um alimento, que esses que eu te mostrei, principalmente essas salsichas, esses embutidos, eles são carregados cheios de conservas químicas. E os alimentos, que são ditos como alimentos mesmo, já vêm com baixos índices de nutrição para as pessoas. Esse vilão da alimentação é muito importante que você tenha conhecimento. Um outro vilão aí também bem conhecido é o nosso famoso pãozinho. É o pãozinho francês. É muito bonitinho encontrar aquele pão cheiroso, quentinho ali na padaria ou no supermercado. E você nem imagina também o que é que eles colocam dentro, pessoal. Tem muita coisa que é colocada ali. Vou dizer só alguns elementos que é usado na construção civil, é colocado na farinha de trigo, bem antes dessa farinha de trigo chegar na padaria. Então antes deles colocarem naqueles grandes sacos de trigo, né, a farinha, que é o pozinho branco lá, eles colocam lá um produto que é considerado aí para a indústria da construção civil, que é cal. Isso mesmo, eles colocam cal, colocam uma substância que é usada no tratamento de acne.
eles também colocam essa substância que é usada no tratamento de acne. Depois eu vou deixar o nome dessas substâncias todas aí na descrição do vídeo, tá? Por fim, o processo, depois deles colocarem todos esses agentes químicos, o pão chega dentro de grandes sacos, geralmente 60 quilos, lá na padaria do seu bairro. E lá, o padeiro, quando vai construir, para chegar àquele ponto do pãozinho francês, é colocado mais uma série de aditivos químicos. Quem é de vocês que não tem, quando assim come muito pão, sente logo aquela queimação em seguida? Por que está acontecendo isso? Porque esses condimentos colocados na massa do trigo, eles imediatamente interferem nesse equilíbrio de ácido do estômago. É muita química, pessoal. Aí você imagina, você pega aquela salsicha que você acreditava que era boa, pega o pão, coloca isso aí dentro e você acredita que está se alimentando. Você pode fazer aquele peso na barriga, mas você vai dar muito trabalho para o seu fígado e para o seu rim tratar aquilo. Um outro vilão também é a água. Acreditamos que aquela água que chega cristalina lá na torneira, que vem aí do tratamento tradicional da companhia de abastecimento, ela chega limpa, cheirosinha, e tem pessoas que até confundem aquele cheiro de cloro como cheiro de água pura, de tão acostumado que é de sempre estar usando aquela água clorada, né? O cloro por si só é um veneno. Então o cloro, ele é colocado para que micro-organismos não cresçam na água e aí dentro da sua caixa d'água. Só que o cloro é um veneno. Durante o tratamento da água aqui no Brasil, que diga-se de passagem é um tratamento muito arcaico, é usado sulfato de alumínio. Você tem uns grandes mananciais de água, eles pegam aquela água vem barrenta e eles precisam jogar esse sulfato de alumínio para que toda aquela sujeira precipite. E aquela água que fica ali naquela superfície, que é uma água mais limpa, segue para o resto do tratamento. Esse tratamento com sulfato de alumínio deixa residual de alumínio na água. Então depois do processo, é colocado ainda flúor e colocado cloro. O flúor também, pessoal, apesar de que todo o status quo do negócio diz que é bom para os dentes, existem muitas controvérsias nisso daí. Só para você lembrar, o flúor, esse flúor que eles colocam aí na água, vem da indústria do alumínio. É um residual da indústria do alumínio que eles acabam colocando. Eles não têm onde jogar e acabaram jogando aí a pretexto de que vai fazer muito bem para os seus dentes, mas o flúor também é uma toxina para o nosso corpo. Então a gente pode ver aí que já teve dois, né? Eu falei dos alimentos, que se chamam de alimentos, mas esses produtos alimentícios que são carregados de conservantes químicos. Falei da água, como é o tratamento, sem falar também, aproveitando o gancho da água, que a água, muitas vezes, você tem hoje, infelizmente, é usado muito agrotóxico durante o processo de produção dos alimentos. Esses agrotóxicos, eles acabam escorrendo quando chove nas grandes plantações, fica sempre aquela área toda impregnada de veneno, de agrotóxico. E esses agrotóxicos escorrem, vai para os rios e acaba chegando nos grandes mananciais. Sem falar também de outras porcarias químicas da indústria, como metais pesados, também são liberados. Por exemplo, o mercúrio, ele é liberado de grandes mineradoras, que acaba soltando também pelos mananciais de água. Então esse tratamento aí só com a base de sulfato de alumínio, cloro e flúor, além de estar jogando porcaria química na sua água, também não trata metais pesados e outros contaminantes. Então você vê, pessoal, que o negócio é sério, é um negócio bem complicado mesmo. Como é que você acha que o seu corpo não vai dar um sinal de que algo está errado? Boa parte de todas as pessoas que sentem azia e refluxo está diretamente relacionada a todas essas porcarias químicas. Então, é preciso limpar isso, pessoal, é preciso limpar o teu corpo. Mas é nesse sentido que é importante você começar a trabalhar e pensar no que pode ser feito. A gente sempre tem uma saída. A gente não pode ficar refém de tudo isso que está aí, a gente acreditando que está se alimentando, mas não. Nós estamos também se contaminando. É bom que isso fique claro. Outro vilão, óleo vegetal. Esse famoso óleo vegetal, óleo de canola, óleo de girassol, óleo de soja. Esses óleos é uma bomba. Geralmente quando eu me alimentava, principalmente de pastéis, de frituras,
salgados, que eles mergulham ali naquele óleo quente, né, para fazer a fritura, era questão de alguns minutos, era comida e depois vinha aquela queimação. Esses óleos que são encontrados nas prateleiras de supermercados, infelizmente eles são óleos hidrogenados. Eu diria para você que se você comprar um óleo hidrogenado, você não use, não dê nem para ser o pior inimigo. Não servem para nada esses óleos, só servem, sabe para quê? Vou te contar aqui um dado bem importante. Depois que esses óleos hidrogenados entraram no mercado, a partir aí da década de 50, aumentou-se mais de 500% o índice de infarto do miocárdio. Ou seja, esses óleos são um veneno para o teu sistema cardiovascular e principalmente também para azia e refluxo. Porque o processo é bem interessante. Esse óleo, quando eles pegam as oleaginosas, né, pode ser soja, pode ser girassol, pode ser milho, então toda oleaginosa gera óleo. Quando passa na prensa, sai aquele óleo de um lado e sai do outro lado a torta dessa oleaginosa. Se assim fosse envasado nesse processo, considerando que esse processo é a frio, você teria até um óleo de qualidade, que é o chamado óleo prensado a frio. O problema é que muito do processo, para a indústria acelerar o processo, eles colocam extrusoras que aumentam a temperatura desse óleo, dessa massa, dessas oleaginosas, para poder sair mais óleo. E o pior de todos do processo é, depois que eles tiram esse óleo da prensa, eles passam por um processo de hidrogenização. Ou seja, esse óleo ele tem todo um processo que tira oxigênio do óleo e joga muito hidrogênio. Por isso que o processo é chamado de hidrogenização. É tanto que se um óleo desse cair no manancial, aquele manancial está todo perdido. Já um óleo, quando ele é prensado a frio, sem passar por um processo de hidrogenização, ele é considerado até biodegradável. O óleo hidrogenado não. É tanto que ele sequestra todo o oxigênio daquela região ali, justamente porque é um óleo que tem altos poderes de sequestrar oxigênio. Aí você imagina que essa nossa alimentação é muito oxidante para a gente, porque elas acidificam o corpo. Aí você usa um óleo desse, está usando na fritura, você está jogando ali um óleo que vai sequestrar ainda mais oxigênio do teu corpo para contribuir para a inflamação. É por isso que é muito fácil, pessoal, a gente encontrar pessoas, principalmente eu aqui durante meus atendimentos. Eu diria que de 100 pessoas que eu atendo, talvez ali 90 pessoas estejam em processo inflamatório. Devido a todas essas porcarias químicas, o organismo ele está abarrotado, está sobrecarregado e ele não tem outra maneira de avisar para você que está tendo problema. Vem através de doenças, vem através de uma azia, de um refluxo, de uma gastrite. Então você pode ver que a gente já falou de alguns alimentos e agora nós estamos finalizando aqui com óleo. E finalmente também tem outro vilão que é muito comum, quase todo santo dia. Se você que cozinha em casa pode estar se livrando disso, que são as panelas de alumínio. Infelizmente, essas panelas de alumínio acabam mais cedo ou mais tarde soltando residual de alumínio dentro dos alimentos. E o alumínio, ele é um depletor de ácido clorídrico, ou seja, ele atrapalha a formação do ácido clorídrico. E ele compete com outros minerais essenciais que a gente tem dentro do corpo. Você então pode ver aí que tudo que eu te falei até agora, relacionado à alimentação, está aí contribuindo, talvez você nem desconfia porque que está tendo azia e refluxo. Talvez todos esses motivos ou algum deles possa de fato ter esclarecido para você porque é que você sente azia e refluxo. Durante o processo de intoxicação, que é essencial que você tire isso do corpo, existe algumas substâncias queladoras que a gente usa durante o processo. Uma delas é a clorela, tipo de alga, que, por exemplo, é feita eles transformam em comprimidos, e você, quando faz o uso disso daí, ele faz a quelação desses metais pesados. Também a gente pode usar como ajudante também zeólita, que é um pó vulcânico também, que ajuda bastante no detox do nosso corpo.
Então esse vídeo foi mais para esclarecer o que nós estamos consumindo, que alimentos dizem que são alimentos, não são alimentos, são produtos alimentícios disfarçados, são porcarias disfarçadas para poder você achar que está comendo bem, mas não está. Elucidamos sobre a qualidade da água, o pão francês que é tão usado, né, o tão famoso pão nosso de cada dia, infelizmente também está contaminado, a água que a gente está usando. Já tive até clientes que usavam essa água do tratamento de abastecimento e imediatamente pedi para suspender e tiveram já de cara uma melhora muito interessante depois que pararam de beber essa água. E finalmente falando nas panelas de alumínio, que se você tiver, troque, pode trocar por panela de barro, de cerâmica, de aço inox e talvez panelas de aço cirúrgico também. São um pouco caras, né, o valor, mas quem sabe vai uma opção para você. Então por aqui eu fico, pessoal. Muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se inscreva aí no nosso canal para você estar acompanhando mais informações, principalmente aqui no nosso canal do Azia Zero, tá bom? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo.